A pornografia é uma realidade, é um problema social, emocional, um problema que afeta, segundo os dados que o Lisandro traz hoje aqui, são 50% das procuras na internet são voltadas à parte do sexo, da sexualidade, né, direta e indiretamente. Então é uma procura muito grande. Às vezes os pais não sabem, né, não têm essa noção. O que a pornografia pode afetar a vida social, a vida pessoal, a vida conjugal da pessoa? Em que área ela pode afetar diretamente, Lisandro? Quando a gente fala na parte social, a gente tem que ver como essa pessoa ela se move nos seus ambientes, no seu local, seja de trabalho, seja no shopping. Então, o homem que acessa, e eu falo homem porque mais de 70, quase 80% do conteúdo pornográfico é acessado por homens. Não que mulheres também não façam. Então, quando essa pessoa ela caminha, por exemplo, no shopping, no trabalho, ele tem um olhar tendencioso a olhar para a mulher como se estivesse olhando para um pedaço de carne. Ele não olha para essa mulher de uma maneira afetiva. Porque quando a gente fala em pornografia, a pornografia ela toma conta da sexualidade. Mas ela toma conta da sexualidade na parte fisiológica e não afetiva. Porque a pornografia faz com que esse indivíduo ele tenha prazer sozinho. É diferente do que um casal, onde dopamina é liberada, né? Os hormônios que trazem sensação de prazer são liberados entre o casal e isso faz estabelecer um vínculo, um desejo de estar próximo, estar junto. Mas quando essa pessoa ela tem a pornografia, a liberação de dopamina, ela já não precisa do outro. E ele passa a olhar para o outro, então, de uma maneira mais fria. Começa a olhar para a mulher de uma maneira machista. Não olha para essa mulher na sua afetividade, na sua completude, nas suas necessidades. Né? Ele simplesmente tem um olhar mais seco, somente um desejo. Isso afeta na vida pessoal, isso afeta na vida social e isso pode viciar. Com certeza, com certeza. Dados mostram assim que o movimento cerebral, os impulsos elétricos, né, na ressonância magnética, de uma pessoa que acessa conteúdo pornográfico regularmente, movimenta as mesmas áreas e tem os problemas parecidos, por exemplo, com o usuário de cocaína, de entorpecentes. A mudança fisiológica que causa na área do sistema límbico, do sistema de recompensa, é muito parecido com o usuário de crack. Né? Nessas áreas, por exemplo, a área que é a massa cinzenta dessas áreas, onde há a conexão, onde há a comunicação entre os neurônios, passa a diminuir. Tá. Dim- A pornografia, pode explicar novamente? Ela diminui a massa cinzenta das áreas de recompensa, né? Da área onde se busca também a realização pessoal. Né? Ela diminui na área do sistema límbico e fazendo isso diminui a conectividade. Então a pessoa precisa de mais estímulos, diminuindo a conectividade, precisa de mais estímulos para sentir o mesmo prazer. Então é uma cadeia espiral que cada vez que a pessoa acessa a pornografia mais, ela precisa de doses mais fortes, igual uma dependência química, porque mexe nos mesmos neurotransmissores, a dopamina. Então, a pessoa, como eu digo, ela não é viciada no crack, não é viciada na cocaína, ela é viciada na dopamina que essas substâncias liberam no seu cérebro. Assim também, a pornografia libera esses mesmos neurotransmissores e traz os prejuízos muito semelhantes. E você me fez uma pergunta, doutor, como que a pessoa pode saber se ela precisa de ajuda? Sabe? Geralmente um dependente químico, ele tem dificuldade, eu trabalhei 3 anos com dependência química diretamente, vivendo dentro de uma comunidade terapêutica. E ele tem muita dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda, porque ele se acha superior à dependência, à substância. Né? Enquanto a pessoa ela pensa desta forma, ela não consegue entender que ela é dependente. Né? Eu comecei muito cedo na pornografia. Com 9 anos de idade, meu pai, para minha iniciação sexual, me deu a primeira, na época era revistas pornográficas, né? O pai pegou uma revista e me deu na minha mão, e eu lembro dele me olhando pela fresta da porta, vendo como eu ia me comportar, mas eu não sabia nem o que fazer. Com 9 anos de idade, eu só via aquelas cenas.
Mas cada vez que meu pai saía de casa, eu sabia onde que ele escondia as revistas, eu ia lá e buscava de novo. Então, isso começa a gerar um vício, uma dependência que tu tá sempre em busca. Cada vez que meu pai saía de casa, meu coração batia forte, porque eu queria aquilo de novo. E assim também quando você se desenvolve, por exemplo, aparece uma chamadinha na tela e pisca, né, com conteúdo pornográfico, dá aquela sensação de fissura, dá tremor, o coração bate forte. Eu lembro de um dependente químico ele dizendo, né, quando ele vê alguém usando, ele estremece, né, ele fissura, treme, né? é fissura. Todo aquele ritual, né? Aquele ritual acaba provocando nele as sensações do sistema simpático, que vai acelerar o coração, sudorese, formigamento. A droga ela tem esse poder, infelizmente, né? De trabalhar todo o intestino, a pessoa acaba evacuando, se tiver alguma coisa para evacuar, mexe diretamente. E como você falou, cada vez mais a droga do mais um pouco, e vai, a sensação tem que ser dobrada para poder ter a sensação de prazer, e aí por diante. E aí a gente começa a entender como que o sexo, como a pornografia começa a prejudicar. Porque antes ele via lá na televisão, digamos assim, vamos falar uma palavra mais do nosso cotidiano, via um papai e mamãe na pornografia. Daqui um pouco ele começa a precisar de mais e mais e mais. E aí ele começa a assistir pornografia, sexo com violência. E ele já começa a idealizar aquelas cenas. Tanto que mais de 88% do conteúdo pornográfico tem cenas de violência. Então a pessoa começa a entender que na intimidade sexual precisa também ter violência. A pergunta é bem capciosa. Gente, olha lá. A masturbação entre um casal é pecado? São dois. Ele não está fazendo nada sozinho. Sim. Eu acho assim, cada um tem o seu pastor, o seu líder, assim, uma coisa, como médico falando, o casal dentro do seu quarto, né, desde que não viole, não agride, desde que não deturpe, né, o que vão fazer, é uma coisa pessoal do casal, né, pessoal desde que não prejudique, desde que não cause dor, né, não adianta dor, né, também, eu gosto desse tipo, mas causa dor, sofrimento, né, a bênção do Senhor não traz angústia, né, tem que, como tentar, eu gosto da beijinho, é o casal, gente, é o casal, né, né, se achar alguma coisa, pensar, eu estou errado, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, né, para ver qual que é a forma certa, né, no tempo do Jocir lá em Freiburg era papai e mamãe, tudo certinho, hoje já tem umas danças do acasalamento, aí por diante. Eu acho que cada casal é cada casal, né? Tem que quebrar um pouco aqui, porque fica muito pesado. Porque essa é uma coisa, entre o casal, gente, né, como tu falou, não é masturbação, né? Masturbação é sozinho, teoricamente, né? Se tocar ou não tocar, eu gosto de pegar no seu cabelo, né? Tu não tem mais cabelo, né? Você já tá querendo ir embora, né? Mas assim, não é casal, fazer isso não tá na Bíblia. Eu gosto de puxar esse cabelinho teu. Sabe que foi muito puxando o cabelo? Diz que uns têm sabedoria, outros têm cabelo. Né? Isso é estresse que tá perdendo esse tempo. Não quis lá cuidar da maçã, quis cuidar de igreja, aí, né? Isso é estresse. Mas é do casal, né? Quem tá ouvindo aqui é o pastor Edson e a Fran faz psicologia também, e o pastor Edson, vocês dão palestra para casais aqui na igreja. É uma coisa do casal, né, gente? Assim, é uma coisa para ser... Intimidade, para se ser diz, né? debatida numa igreja, num local, conversado num retiro, aí por diante. Fica muito, muito, muito amplo o assunto, né? Mas é do casal, né, gente? Do casal. Eu gosto que, né? Enfim, né? Cada um, né? Tem gente que tem as suas maneiras, se conhece só no olhar, e aí por diante. Eu acho que fica lá a respeito, a comunhão, a nada de errado com a saúde, não há nada de agressão na saúde do corpo, né? Pessoal, é vocês e Deus e pronto, né? Se houver algum desacordo entre eles aí, procure o seu líder, veja a melhor maneira de orientar alguém que tenha mais anos de vida, experiência, para poder lhe orientar e aí por diante, né? É uma coisa muito pessoal. Mas como você falou, masturbação geralmente se dá sozinho,
né? E ela é um vício, porque ela acaba te levando para um momento egoísta, né? Você vai ter problemas depois com ejaculação, problemas com o ápice do orgasmo, né? Fica meio dependente daquilo, se não cuidar, né? Há pessoas que preferem muito mais. Quem é viciado, pessoas viciadas em pornografia, tem muito mais prazer na masturbação do que na intimidade sexual. E chega um momento que, por dificuldades, né, por diminuição nos seus estímulos, que a pessoa ela entra numa anorexia sexual. Interessante esse termo, né? Foi um pesquisador italiano que falou sobre isso. Ele fala que muitos dos homens têm essa dificuldade, não têm condições mentais realmente, né? Seu cérebro não permite ele sentir prazer com seu parceiro. Ele precisa de uma dose mais forte, chega um momento que ele não encontra essa dose mais forte, que começa a não ter libido, não ter a libido, e com o tempo também não consegue ter ereção. Eu atendi um jovem, eu posso falar porque ele não é aqui de Joinville, né? Ele não está na escuta e também ninguém vai conhecer ele, né? Amém. Eu conheci um jovem, eu geralmente não falo sobre casos, um jovem, 21 anos, casado, e ele não conseguia ter prazer com a esposa. 21 anos de idade. E ela se sentia mal com isso, porque ela dizia, poxa, eu não consigo te dar prazer, eu não consigo... A mulher se sente impotente, rejeitada, se sente não desejada. Eu acho que está gorda, eu acho que está magra, eu acho que está feia, né? Fica difícil, né? Na verdade, o homem precisa tratar, né? Precisa tratar isso, de onde que vem, o porquê que está assim, né? O porquê que se encontra assim para poder tratar, né? Com psicoterapia, às vezes com medicação, né? Existe alguns que são muito exagerado a hipersexualidade, né? E mulher tem dias que não tá, né? Não dá, né? Nem por isso vai se masturbar, né? Vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma caminhada, filho. Vai cortar uma lenha, já passa um pouco esse teu testosterona, já exorciza um pouco desses demônios, desses hormônios que não são crentes. Esse testosterona.